Oi pessoal, beleza? Esse vídeo aqui, ele é um corte da resolução completa da URCA, Universidade Regional do Cariri, 2024.2. Se você quiser ver a prova inteira, uma playlist com questões da 24.1 de anos anteriores dessa prova, questões temáticas, né, da temática desse exercício, todos os links estão na descrição, beleza? Não esquece de deixar aquela curtida, aquela inscrição, aquele comentário para o YouTube entender que esse vídeo é importante. Maravilha? Vamos para a resolução? Vamos lá, né? Então, questão 37, URCA 2024.2. Quantos orbitais, tá aí uma coisa que não é perguntado todo dia, né? Quantos orbitais existem em subcamadas eletrônicas cujos números quânticos do momento angular orbital L, também conhecido como número quântico secundário, seja 0, 2, 1 e 3, respectivamente. Então, quando o número quântico secundário for 0, quantos orbitais tem? Quando esse número quântico de momento angular, né, L, quando o número quântico L for 2, quantos orbitais tem? Quando for 1, quantos orbitais tem? Então aqui a gente vai fazer uma bela de uma revisão de números quânticos, né? N, L, ML, MS, e ver esses orbitais. Vou usar o caso aqui do neônio para a gente visualizar alguns orbitais, tá? E você vai ver que não é difícil. A gente sabe isso já, só falta organizar essas ideias, tá? Então, temas aí da questão. Átomo e ligação química, números quânticos. Principal, né, secundário, ML, MS, número quântico de momento angular, número quântico de spin, a gente vai ver tudo isso daí. Aí tem os nomes aqui, né, principal, que vai dar o tamanho aí, entre aspas, desse orbital. O azimutal, que é o L, né, que é esse número quântico secundário, que dá o formato do orbital. Então esses números quânticos, o que é o orbital? A gente vê ali no modelo de Bohr aquela órbita circular, aí o elétron, bolinha, fica ali girando, né, naquela órbita circular, mas depois veio um cara que foi o Schrödinger, que o elétron não é uma bolinha que fica ali girando ao redor do núcleo. O elétron, na verdade, ele se encontra numa região. Essa região que você pode encontrar o elétron, né, se chama orbital. Então existem os orbitais, que são as regiões onde você pode encontrar o elétron. E aí esses orbitais, um orbital de um átomo interagindo com o orbital do outro, forma as ligações químicas. A gente vê isso, por exemplo, na hibridização. Ah, e o carbono está hibridizado como sp3. O que é isso? Então são os orbitais sp que se misturou. Às vezes a gente vê de outras formas e não entende direito de onde que vem. Onde tudo começa para a gente no nível médio? Começa no diagrama de distribuição eletrônica. Então, distribuição eletrônica, eu falo para você assim: ah, o neônio tem número atômico 10. Qual que é a distribuição eletrônica dele? Você nem sabe direito o que você está fazendo. A gente fala, né, que existem níveis e subníveis de energia. Então, na natureza, a natureza é desse jeito. Existem níveis e dentro desses níveis tem subníveis. Só que a ordem de energia não é uma ordem do 1, todo mundo do 1 tem menor energia, depois todo mundo do 2 tem menor energia, depois todo mundo do 3, todo mundo do 4. Ele tem uma ordem esquisita de energia. Então, a gente está vendo uma coisa que ele não perguntou aqui, mas a gente vai usar a distribuição eletrônica para entender isso, tá? Então, você parte da distribuição eletrônica para você conhecer o número quântico principal, secundário, de movimento angular, de spin. A gente vai partir da distribuição eletrônica, e você vai entender. Então, quando a gente faz a distribuição eletrônica, por exemplo, dos compostos, a gente sabe que onde tem 1 na frente é o nível de energia 1. Então, esse é o nível de energia 1, esse é o nível de energia 2, esse é o nível de energia 3, esse é o nível de energia 4, e tem os subníveis. Os subníveis, né, o subnível S está relacionado com o orbital S. O subnível P está ligado com o orbital P, o D do orbital D e o F do orbital F. E a gente sabe a quantidade de elétrons que coloca nesses orbitais S, P, D e F. No S cabe 2,
no P cabe 6, no D cabe 10, no F cabe 14. Distribuição eletrônica, beleza? Como que a gente faz, por exemplo, a distribuição do neônio? O neônio tem número atômico 10, porque ele tem 10 prótons. Se ele estiver oh meu Deus. Se ele estiver neutro, ele além dos 10 prótons tem 10 elétrons. Como é essa distribuição dos 10 elétrons? A gente distribui assim, ó, na diagonal. Então, 1s2 tem 2 elétrons no S. 2s2 tem 2 elétrons no 2s. Aí você vai pro 2p, P6, aí você tem 2 mais 2 mais 6, dá um total de 10 elétrons. Então a gente faz essa distribuição na diagonal. Agora que vem elas, né? Número quântico de momento angular e número quântico magnético, né? Ou como ele falou aqui, né? Número quântico de momento angular orbital L, também chamado de número quântico secundário. E esse aqui seria o terciário, mas ninguém chama assim. O pessoal chama de número quântico de momento angular L ou número quântico de momento magnético ML. Como que você sabe o L e o ML, que são esses números quânticos, a partir da distribuição eletrônica? Muito simples. O Schrödinger, pra você entender o que é isso. Então, isso daqui você já conhece, distribuição eletrônica, você já conhece. O orbital é uma região, pode ter um formato, então ele tem, olha só aqui, ó, esse orbital, essa região que está o elétron, ela tem um tamanho, ela tem um formato, então, por exemplo, ela está parecendo uma chupetinha, que é, sei lá, o P. O orbital P, ele pode ser o P1, pode ser o P2, que vai ser um pouco maior, o P3, que vai ser um pouco maior. O formato, se ele vai ser redondo ou se ele vai ser desse jeito, esse formato é dado pelo L. Se esse orbital P vai estar assim, se ele vai estar assado, se ele vai estar girado, depende do ML. E aí o MS, que é o spin, é como que o elétron vai estar ali orientado, muito complexo para explicar certinho do spin. A gente só fala se está orientado para um lado ou para o outro para simplificar. Então a gente usa esses números N, L e ML para descobrir qual orbital que é. O Schrödinger, o que ele fez? Ele fez uma equação, aí você joga N igual a 2. Se o N é igual a 2, ó, você tem ou o 2S ou o 2P, porque na distribuição eletrônica, quem que você tem com N igual a 2? Você tem o 2S e você tem o 2P. Lá para frente não existe, tá? É de mentirinha. Não existe, por exemplo, o 2D, né? O 2D não existe, o 2F não existe. Tem esses daqui, tá? Esses são os que tem na distribuição eletrônica. Então, se eu coloco na equação N igual a 2, ou vai ser 2S ou vai ser 2P. E aí, o L. O L, ele pode ser 0, 1, 2 ou 3. Se eu pegar a equação e jogar L igual a 0, ele vai ser sempre um orbital S. Se eu jogar na equação L igual a 1, vai ser sempre um orbital P. É L igual a 2D e L igual a 3F. Então, o que acontece? Se o N é igual a 2, qual o tamanho? É o tamanho do nível 2. Se o L é igual a 1, é o orbital P. Então, se eu tenho o N, eu sei que está aqui, e se eu tenho o L, eu sei que é um orbital P. E aí que vem agora o que ele perguntou, que é o que é o número de orbitais que tem quando o L é igual a 0, 1, 2 e 3. Aí que tá. No S, como que a gente aprende no nível médio? Então, eu tô falando de um jeito super complexo, depois eu vou sistematizar tudo numa frasezinha muito fácil, que a gente vai entender. Se o nível é S, você sabe que no S cabe 2 elétrons. Por que no S cabe 2 elétrons? Porque o S é apenas um orbital. Então, por exemplo, o 2s é um orbital S só, né, que é o 2s, que cabe 2 elétrons. O L é 0, e aí você só tem um orbital S que cabe 2 elétrons. No P, por que a gente fala que o P cabe 6 elétrons? A gente fala que no P cabe 6 elétrons porque são 3 orbitais P. É o PX, o PY e o PZ. Cada orbital cabe 2 elétrons. Beleza? Cada orbital cabe 2 elétrons. Aí o que você vai fazer?
Olha só que fácil que fica. Então, N, L. Aí você, N é assim, né? O nível eletrônico. L é o formato do orbital. Então você começa 0, 1, 2 e 3. Aí o número de orbitais que você vai ter, você pega quanto que... É um jeito mais fácil de fazer. Você pega o número de elétrons que cabe naquele orbital e divide por 2. Por quê? No S não cabe 2 elétrons? Se no S cabe 2 elétrons, 2 dividido por 2, você vai ter 1. Um orbital S. No P, não cabe 6 elétrons quando a gente coloca, quando a gente faz a distribuição eletrônica. 6 dividido por 2 vai dar 3. Então no P, você tem 3 orbitais P. Px, Py, Pz. Eu vou colocar eles aqui para você ver. No D, não cabe 10 elétrons. 10 dividido por 2, 5. Então você tem 5 orbitais D. No F não cabe 14 elétrons, 14 dividido por 2, você tem 7 orbitais F. Como que você faz isso usando o número quântico ml? O número quântico L, qual que vai ser a regra para ele? Você pega o número quântico principal, né, que é o nível de energia, e tira 1. Então, por exemplo, no nível 1, você tem L igual a 0, que é 1 menos 0. Antes de eu fazer isso, já vamos responder, antes de eu falar do ml, fazendo esse macete, né? Então, no S, 2 dividido por 2 dá 1. No P, 6 dividido por 2, 3. No D, 5. No F, 14. Aqui está uma representação que a gente já vai entender o que é o seguinte, no S tem um orbital, tá vendo que só tem um vermelhinho. No P tem 3, ó, que tá aqui. No D, a gente viu que é 10 dividido por 2, vai ter 5, a gente já vai entender. No F, 14 elétrons dividido por 2 dá 7, que cada um desse número aqui vai dar um orbital. E aí, o que a gente faz? Olha só. Vamos voltar para a pergunta. A gente vai fazer muito rápido agora, ó. Quantos orbitais existem em subcamadas eletrônicas cujos números quânticos de momento angular L, também conhecido como número quântico secundário, sejam 0, 2, 1 e 3? Quem que tem número quântico L 0, 1, 2 e 3? 0 é o S, 2 é o D, 1 é o P, 3 é o F. No orbital S, que é o 0, no orbital S, que é o 0, né, número quântico L igual a 0, tem 2 elétrons, 2 dividido por 2 dá 1. Então a gente sabe aqui, ó, 1, alternativa E, vai ter que ser a E, porque todos aqui tá com 0. Tô colocando os eixos que eu vou mostrar o Px, Py, Pz para você. Número quântico L igual a 2. Então L igual a 0, L igual a 1, L igual a 2. No D cabe 10 elétrons, o D é quando o L igual a 2. No D cabe 10 elétrons, 10 dividido por 2 dá 5. Então o 2 é o orbital D. No orbital D cabe 10 elétrons, 10 dividido por 2, porque cada orbital cabe 2 elétrons, 10 dividido por 2 dá 5 orbitais D. O P, que eu vou te mostrar aqui todos os P's, né? Todos os P's não, todos os o 2px, o 2py e o 2pz, o P é o L igual a 1, ó. L igual a 1 é P. No P cabe 6, 6 dividido por 2 dá 3. Então no L igual a 1, L igual a 1 é P. No P cabe 6 elétrons porque tem 3 orbitais P. O 3 é o F, no F tem 7 orbitais, 7 orbitais, cada orbital cabe 2 elétrons, cabe um total de 14 elétrons. Agora, por que que o S, na fórmula, né, nessa dedução, nessa fórmula do Schrödinger, por que que no S só tem 1? Por que que no S tem 1? Por que que no P tem 3? Por que que no D tem 5 e no F tem 7? Que são esses números que a gente achou. Porque é o seguinte, o L, ele é igual, naquele nível, a N menos 1. Então vamos pegar aqui, por exemplo, no nível 2. No nível 2, por que que no nível 2 eu não tenho orbitais D? Porque é N menos 1. O L, olha só aqui a fórmula, ó, o L vai de 0 até N menos 1. Então, no nível 2, o L vai de 0 até N menos 1. Se no nível 2 o N é 2, então fica 0, 2 menos 1, 1. Então, ele vai até 1. Então, tem uma
fórmula que te explica por que a distribuição eletrônica tem esses níveis, tá? No nível simplificado, pega o número de elétrons, divide por 2 e aí você acha o número de elétrons, tá? E aí, por exemplo, no F cabe 14, porque o L igual a 3. Aí esse L igual a 3, o que você faz? O número de orbitais possíveis é você pegar do menos L até o mais L. Aí fica assim, ó, mais 3, mais 2, mais 1, 0, menos 2, menos 1, menos 3. Você tem um total de 7 orbitais. Por quê? No L igual a 3, você vai do mais 3 até o menos 3, passando pelo zero com números inteiros, que dá um total de 7 orbitais. Então, são os procedimentozinhos chatos, né? Mas olha só, com a distribuição eletrônica que você sabe, você acha o N, acha o L, achou o L, acha o ML, com o número de elétrons que cabe em cada orbital ali, né, no total, você divide por 2 e acha o número de orbitais. Beleza? É assim o jeito mais tranquilo aí para você estudar. Agora vamos visualizar os P's, né? Então a gente fez aqui do neônio. O neônio tem 2 elétrons no 1s, 2 elétrons no 2s e 6 elétrons no P. Ele tem 3 orbitais P. Então a gente viu aqui, ó, que quando o L é 1, você tem 3 orbitais. Quais são esses 3 orbitais? L igual a 1 é P, né? Porque a gente viu, né? 0, 1, L igual a 1 é P. Você tem o PX, o PY e o PZ. Como está no nível 2, é o 2PX, o 2PY e o 2PZ. O N te dá o tamanho. O L te dá o formato. Qual que é o formato? O formato é este daqui. Só que aí você tem, olha só, o mais 1, que é o ML, tá? Que é o número quântico que te dá a orientação. Eu tô trazendo coisas bem mais avançadas, mas é só para você entender que existe uma equação, você joga esses 4 números quânticos e ele te dá um orbital. Então se eu jogar, por exemplo, N igual a 2, L igual a 1, ML igual a 0, por exemplo, ele vai me dar o 2PY, por exemplo, sei lá, vai me dar o 2PY. Tem eixos aqui, ó, eixo X, eixo Y e eixo Z. Esse orbital, olha só, ele é igualzinho, os 3 são iguais. É o 2P, 2P, 2P. Só que esse está no eixo X, esse está no eixo Y e esse está no eixo Z. Em cada um cabe 2 elétrons, eu ponho 2 elétrons nesse, ponho 2 elétrons nesse, ponho 2 elétrons nesse. Por isso que o 2P cabe 6 elétrons. No P cabe 6, por quê? Porque são 3 orbitais P. Então ele falou, L igual a 1, eu estou falando muito porque é uma questão difícil, né? O pessoal pode não ter estudado isso direito. O L é igual a 1, orbital P. No P cabe 6 porque você tem 3 orbitais P. E aí esses 3 orbitais P do neônio estão separados assim? Não, eles estão todos sobrepostos. Então aqui, ó, aqui bem no centro das coordenadas x, y, z, tá o núcleo, né? Eu te mostrei o PX, o PY e o PZ. Aí pensa que o núcleo atômico está bem no centro aqui das coordenadas. Aí os elétrons, né? 2P, tem 2 no PX, 2 no PY e 2 no PZ. Esses são os elétrons mais energéticos, né? Que eles vêm aqui no final na distribuição eletrônica, que é por ordem de energia. E aí tem ainda o orbital 1s e o orbital 2s. O 1s, no S cabe 2. Então, no 1s só tem um orbital. No 2s, cabe 2 elétrons. Então, só tem um orbital. É uma bolinha maior, tem essa região aqui vazia, que você não precisa saber o que é. Então, esse é o 1s, cabe 2 elétrons. Esse é o 2s, que cabe outros 2 elétrons. Então, aqui cabe 2. Então, é 1s2, 2s2, 2p6. Essa é a distribuição do neônio. Lembra que eu te falei que o N dava o tamanho? O N igual a 1 é o pequenininho, o N igual a 1 é pequenininho, N igual a 2 já é maiorzinho. Como o L do S é 0, vai ser bolinha. Então, L igual a L
igual a 0 é o orbital s. Então, 1s é bolinha, o 2s é bolinha, o 6s é bolinha, vai ser uma bolinha maior, né? Já quando for p, vai ter esse formato aqui de duas bexiguinhas, beleza? E aí, quando a gente sobrepõe tudo, a gente tem essa loucura aqui, ó. Então, o núcleo do átomo de neônio tá lá no centro da coordenada, 2 elétrons está no orbital 2s, 2 elétrons está no orbital 2s, 6 elétrons está nos orbitais p. A gente não mostra isso no nível médio para ficar ensinando assim, a gente faz o quê? Aquelas órbitas do modelo de Bohr, que é muito mais tranquilo, a gente vê ali 8 elétrons na camada de valência, né? Então faço uma bolinha, coloco 2 elétrons. Faço outra bolinha, coloco 8 elétrons. Ah, o neônio tem 8 elétrons na camada de valência. Mas o modelo mais avançado, usando a equação de Schrödinger, a gente fica num negócio desse jeito aqui. E aí vai piorando muito ainda, né? Isso se você for fazer química ou física também vê isso. Tá bom? Beleza? Você entendeu? Difícil, né? Mas distribuição eletrônica, número quântico principal, número quântico de momento angular. Você sabe quantos elétrons cabe. Se você sabe quantos elétrons cabe, divide por 2. Você chega na quantidade dos números quânticos de momento magnético, chega no número de orbitais. Dá para fazer as representações, tá? Dá para ver essas representações. Isso aqui explica um monte de coisa que a gente não vê no nível médio. Beleza? Gostou? Legal, né? Fera. Não esquece de deixar a curtida que dá um trabalho fazer isso aqui. Indicações para você. Questão da Faculdade de Medicina de Jundiaí, eu moro na cidade de Jundiaí, São Paulo, uma questão de distribuição eletrônica, e a partir da distribuição eletrônica você prevê as propriedades daquele elemento. Difícil, tá? É uma coisa que o pessoal, quando está estudando distribuição eletrônica, faz, né, ali no nível médio, mas a gente acaba esquecendo porque não cai tanto no Enem, coisas assim. Mas veja que é uma questão difícil e boa. E essa daqui é uma questão mais tranquila, só, entre aspas, para você fazer a distribuição eletrônica a partir de um número de elétrons. Beleza? Dá uma olhada nessas duas se você quiser se aprofundar. Vamos continuar?